É isso aí, amados, adoração, a nossa vida de adoração, como a gente já tem falado aqui, a adoração é resposta. É a nossa vida vivida para responder à influência do Espírito. É a nossa vida vivida para responder aos impulsos do teu Espírito, que é capacitado pelo Espírito Santo. Você foi criado para responder à voz de Deus. Dentro de você, Deus colocou um espírito capaz de discernir a influência, as ondas do Espírito. Você tem em você um receptor capaz de pegar a frequência do Espírito, entender a voz do Espírito e propagar a voz do Espírito. Você é filho de Deus. E é isso que nós estamos vendo nessa série Regenerados, gente. Nós nascemos de novo com propósito. Você nasceu de novo com um propósito. Você nasceu de novo para ser filho e uma filha de Deus. E nós vimos isso na terça-feira passada, gente, que assim como nós não podemos adorar ao Pai sem estar em Cristo, sem termos uma nova natureza, sem crermos e verdadeiramente experimentarmos a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, é impossível adorar ao Pai sem o auxílio do Espírito Santo. É impossível adorar ao Pai sem o auxílio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, como diz a Bíblia, que perscruta, vai no mais íntimo do coração de Deus e diz o que Deus está pensando para você. Você sabe que adoração, na forma mais prática, não são mecanismos, não são ferramentas. Olha, a adoração só acontece se for A mais B mais C mais D. E quando A mais B mais C, quando eu levanto a mão, quando eu dobro o joelho, quando eu dou uma rodadinha, quando eu dou um passinho para cá e um passinho para lá, um passinho para frente, um passinho para trás, aí eu estou adorando a Deus porque eu fiz na ordem certa. Não é isso que é adoração, gente. Adoração é constantemente seguir a inspiração do Espírito Santo. Se no hino de louvor Deus está falando para você levantar sua mão, você levanta a sua mão. Você não precisa esperar com que alguém daqui da frente fale para você fazer alguma coisa que você sabe que o Espírito Santo está falando no teu coração. Se o Espírito Santo falar para você dobrar os seus joelhos, você dobra os seus joelhos. Se o Espírito Santo falar para você orar em línguas, você ora em línguas. Se o Espírito Santo falar para você pular de alegria, você pula de alegria, porque é pela inspiração do Espírito Santo. Nós fomos criados para responder ao Espírito Santo. Diga comigo, eu fui criado para responder ao Espírito Santo. Então, gente, nós vimos na semana passada que o Espírito Santo, ele nos revela como nós devemos adorar. E nós devemos adorar como filhos de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do passado. Nós não somos mais escravos da religiosidade. Nós fomos libertos para sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós adoramos sim através da obra consumada de Jesus. Abra lá comigo em João capítulo 4, por favor. E nós terminamos aqui na semana passada. Nós terminamos lendo João capítulo 4, verso 23 e verso 24. E eu expliquei para você na semana passada que a concepção de adoração do Velho Testamento era uma dos servos para o seu Senhor. E isso, gente, não mudou. Deixa eu falar para você que isso não mudou. Nós continuamos sendo servos de Deus. Só que o que Jesus fez foi elevar essa condição e nos tirar apenas de servos para uma posição de filhos. Hoje, como filhos, nós servimos a Deus. É diferente. Os servos nunca poderiam ser filhos. Mas os filhos podem ser servos. Então Jesus te eleva como filho para que você possa servir a casa de Deus. E João capítulo 4, verso 23 vai dizer assim: mas vem a hora e já chegou. Vira para o teu irmão e fala assim: já chegou. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, está falando comigo e contigo, em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Ao Pai. Isso é importante, circula essa palavra na tua Bíblia. Se você não tem medo de circular na tua Bíblia, pode circular. Adorarão o
Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai, olha o Pai aí de novo, que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que o Espírito Santo está fazendo, gente? Ele está nos capacitando para adorar a Deus. Ninguém consegue adorar se não for através do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz com você? Ele está te municiando, ele está te dando poder, ele está te dando autoridade, ele está te dando entendimento, ele está te dando revelação para que você possa adorar a Deus, para que você possa responder a Deus. Então, gente, veja bem, a adoração começa na autorrevelação de Deus. Você que está anotando, anote isso aí. A adoração sempre começa com a iniciativa de Deus. Deus é tão maravilhoso, gente, que quando Ele pede para que você o adore, Ele te capacita para que você o adore. A primeira coisa que Deus faz é te mostrar quem Ele é. A adoração começa com a autorrevelação de Deus, é a iniciativa divina, é Deus querendo ser conhecido por você. Você entende que você não está adorando uma imagem estática, você está adorando uma pessoa, que Deus como pessoa quer ser conhecido por você? Abre comigo no Salmo 29, porque a gente entende que Deus é conhecido através da sua palavra. Crente que não lê a Bíblia não conhece a Deus. Um amém aqui, um amém ali. Crente, não vem querer me enganar com esse negócio de religiosidade não, que você vem para a igreja e você ouve a pregação do pastor. Crente que não lê a Bíblia não conhece a Deus. Se você só vem para cá e ouve o pastor falando sobre Deus, você está naquele primeiro estágio de Jó, que ouvia a Deus, assim, de ouvir falar, de en passant. En passant. Minha mãe está fazendo francês. En passant. Ou seja, eu ouvi falar alguma coisa sobre Deus, não sei se é muito bem verdade, eu acho que é, mas não sei, por via das dúvidas, eu vou crer no que você falou. Aí o que fica o camarada achando? Não, pastor, é porque eu ouvi da irmã lá da igreja que para se batizar a pessoa tem que ser sem mácula. Não, eu ouvi dizer, porque a pessoa era lá da academia da fé, que se eu parar de pisar no rabo do gato, aí eu posso me batizar. Se eu parar de falar palavrão, aí eu posso me batizar. Mas crente que não lê a Bíblia não conhece a Deus, porque Deus se revela através da sua própria palavra. A Bíblia disse, Paulo disse para Timóteo, olha, as escrituras, toda a escritura, esse livro aqui por completo é inspirado por Deus. Deus sopra da sua vida para que você o conheça através dessas páginas aqui. Essas páginas aqui nós cremos, gente, é muito mais do que um livro, elas apontam para uma pessoa. Elas apontam para um relacionamento que você tem que ter com Deus. E no Salmo 29, esse salmo é demais. Olha só como é que ele começa. Tributai ao Senhor. Quem? Quem? Você já chegou no Salmo 29 aí? Tributai ao Senhor o quê? Filhos de Deus. Ele está falando contigo e comigo. Deus se revela aos seus filhos. E como é que ele se revela? João capítulo 4, como Pai. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. O Filho de Deus conhece a voz de Deus, aleluia. O Filho de Deus conhece a voz de Deus. É interessante, fazendo aqui um desviozinho rapidinho para que você entenda, é interessante quando Jacó se casa com Lia, e Lia, ela tem 4 filhos,
ok? O primeiro filho que Lia tem é Rúben. E Rúben dá início a uma geração. E a Bíblia fala lá que Rúben significa filho. Aqui está o filho. Tudo começa quando você se torna filho de Deus. Mas o segundo filho também é muito específico. O segundo filho é Simeão. E Simeão significa ouvir a Deus. Os filhos conseguem ouvir a Deus e obedecer à voz de Deus. Quando Deus trata com você de filho, é porque você tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Adoradores têm a capacidade de ouvir, perceber, captar a voz de Deus. Você sabe que nisso, quando Deus estava para entregar as tábuas da lei para Moisés, e a Bíblia fala que existiam trovões e relâmpagos, o povo de Deus, que não se considerava filho de Deus, não conseguia ouvir a voz de Deus no trovão. E por isso teve medo de Deus, porque não sabia que Deus era pai, que Deus não iria os consumir. Então eles não chegam perto, eles adoram de longe e falam: Moisés, vai você, porque se morrer, morre um. E líder é substituível, qualquer coisa Arão assume aí no teu lugar. E o povo manda: Moisés, vai você ter relacionamento com Deus. E Moisés vai de peito erguido e fala: eu vou com prazer, porque o que vocês estão ouvindo de trovão, eu estou ouvindo a voz de Deus, o poder de Deus falando conosco. Os filhos de Deus têm a capacidade de perceber a voz de Deus. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como bezerro e o Monte Hermão como cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz tremer as corças e desnuda os carvalhos nas florestas. E no seu templo, quantos aí são templo do Espírito Santo? E no seu templo todos bradam: glória! Glória a Deus! Porque a nossa adoração é resposta. Quando Deus se manifesta com a sua voz, tudo aqui dentro de nós grita na mesma frequência. Se a voz de Deus troveja, aqui dentro é um trovão gritando para Deus: glória a Deus! Aleluia! Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno o seu trono. Deus está por cima do caos. Deus está governando por cima do caos. E se a sua vida hoje está num caos, saiba que você é filho de Deus. O trono de Deus está acima do caos, e a voz dele chama por você, para que você levante o seu rosto, eleva os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque Deus quer ser conhecido, Ele quer que você saiba que Ele é a sua ajuda. Ele quer que você saiba que Ele é a sua ajuda. O Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo, aleluia. O Senhor abençoará o seu povo com paz, shalom, salvação, prosperidade, bem-estar, ordem no meio do caos. O Senhor te abençoará. Eu já falei para você que essa palavra abençoar quer dizer que Deus sorri para você de tal forma que você reconhece que Deus está trazendo aprovação para a sua vida. Quando você olha para Deus, Deus não está com aquela cara de
Cadê o alvo? Cadê o alvo? Eu preciso fulminar alguém. Não, Deus está sentado no seu trono, relaxando, como diz o pastor Hélio, com uma aguinha de coco na mão, relaxando, porque o universo trabalha para Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, para aqueles que respondem a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que respondem a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, minha gente, na nossa vida regenerada, nós respondemos a Deus o Pai, com base na obra da cruz, pelo Espírito Santo, pelo que Ele é e pelo que Ele fez nas nossas vidas. Ei, presta atenção, a adoração é um verbo. A adoração é um verbo. Se você for olhar no Velho Testamento e no Novo Testamento, como nós já vimos, todas as palavras em grego, em hebraico, todas elas denotam uma ação. Elas pedem uma ação. Ou seja, é o teu espírito que se move lá dentro de tal forma que a única coisa que esse teu corpo pode fazer é acompanhar a dança do teu espírito. Adoração é um verbo. Vir para cá, como nós falamos das últimas vezes, vir para cá e dizer que você vai adorar a Deus, e você tem várias oportunidades para adorar a Deus aqui, gente, com canções, através das suas finanças, abençoando o irmão do teu lado, dizendo para ele, quando o pastor fala assim, abençoa o teu irmão, você sorri, com um sorriso de aprovação você diz, Deus te abençoe. Você tem várias oportunidades para adorar a Deus, e a adoração é ação, é verbo. Então preste atenção nisso, gente, olha só, quando Deus se revela, nós respondemos. O problema, gente, é que a gente está querendo ver com os olhos naturais o que você tem a capacidade de ver com teus olhos sobrenaturais. Você está querendo ver uma coluna de fogo, você está esperando por uma nuvem mística que talvez apareça, quando Deus já está nesse lugar. Jacó teve um sonho. Olha só, Jacó teve um sonho e ele viu ali uma escada e anjos subiam e desciam, ou seja, no nosso corpo. Você sabe que você é um ser, que você foi criado para habitar em duas dimensões. Com teu corpo natural você habita nessa terra, mas com teu espírito você está em lugares celestiais. O que Jacó viu foi a nova criatura. Foi esse link através da obra de Jesus, onde você é capaz de estar no meio do furacão, mas ao mesmo tempo estar assentado em lugares celestiais, e dos lugares celestiais você pode dizer para o olho do furacão, sai daqui no nome de Jesus. Você foi chamado para responder a Deus. Você foi chamado, tudo em você foi criado para responder a Deus. O pastor Paulo leu Hebreus capítulo 11, verso 6. Que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus, aqui na versão da King James atualizada diz, deve crer que Ele é real. Deixa eu ler aqui para você, nessa versão, deve crer que Deus é real. Não é uma figura, não é uma força, não é uma coisa, não é o cara lá de cima, é real. Alguém concorda comigo aí dizendo que Deus é real? Hebreus capítulo 11, verso 6, deixa eu ler para você nessa versão, que diz, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, e nós vimos que nós podemos nos aproximar por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá acesso à presença irrestrita de Deus. Não é que Deus não estava no meio daquele povo, porque Ele estava, só que estava velado. Você lembra do Santíssimo Lugar que tinha um véu? Deus estava naquele lugar, mas as pessoas não conseguiam alcançar a Deus. Mas por causa do sangue de Jesus, o véu foi rasgado. Isso quer dizer que você está na presença de Deus e você tem acesso à manifestação da presença de Deus.
a qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Deus não é um bonequinho, Deus não é uma figura, Deus não é um quadro, Deus é uma pessoa, e Ele está em você, através do Espírito Santo de Deus. Deus é real, Deus é real. Então, quando Ele se revela, nós respondemos. Quando Ele nos mostra o quão maravilhoso Ele é, nós dizemos: Deus, Tu és maravilhoso. Isso é tributar glória a Deus. Isso é tributar honra a Deus. Você só consegue tributar aquilo que você percebe. Você só consegue tributar ou atribuir aquilo o que você vê. Então a adoração começa quando nós conseguimos ver. Por isso o apóstolo Paulo ora para que os olhos do teu espírito sejam abertos, para que você possa ver, entender, perceber a esperança do chamamento. E a esperança do chamamento não é um chamado de pastor, não é um chamado de apóstolo, não é um chamado para ser, é um chamado para sermos filhos de Deus. A primeira coisa que Deus te convida a ser é: vem ser meu filho. Deus nunca vai convidar você para trabalhar com Ele se antes você não aceitar o convite de ser filho de Deus. Deus tem o cuidado, porque o filho ouve a voz, o filho obedece, o filho ama as coisas do Pai. Você lembra de Jesus? Jesus era o filho perfeito. E o que Jesus dizia? Eu não posso fazer nada se eu não ouvir meu Pai fazendo. Não, eu não quero. Lembra que nós falamos da tentação de Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Espera aí, Deus não falou nada, não vou fazer. Não, se você é filho de Deus, se joga daqui que os seus anjos darão ordem. Epa, Deus não mandou eu fazer. Se Deus não mandou eu fazer, eu não faço. A voz de Deus é reconhecida pelos filhos de Deus. Ele nos mostra o quão maravilhoso Ele é. E nós dizemos: Deus, Tu és maravilhoso. Sabe o que é isso? Hebreus capítulo 13, verso 15. Eu acho que depois desse tempo aqui nessa igreja, você já deveria ter decorado que palavra é essa. Homologueu. É a palavra mais dita na academia. Confessar, dizer a mesma coisa. Homologueu também significa agradecer, dar graças. E Hebreus capítulo 13, verso 15 vai dizer: sendo assim, por intermédio dele, de Jesus, ofereçamos continuamente a quem? A Deus, um sacrifício de louvor. E gente, sacrifício de louvor, preste atenção, não é aquele negócio: o pastor está mandando cantar, então eu não quero não, então eu tenho que cantar. Isso é um sacrifício. Eu já expliquei para você que o único sacrifício que Deus se agrada, quem é? Cristo, é Jesus. Bota essa aqui na caixolinha e guarda isso. O único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Jesus. Sacrifício de louvor não é você não querer, mas ter que fazer. Sacrifício de louvor é você olhar para a cruz e reconhecer que Deus te amou, mesmo que as tuas forças estejam lá embaixo. Você diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque Jesus já pagou o preço por mim, já substituiu a minha vida no Calvário, por isso eu posso louvar o nome dele. Eu posso e eu quero, porque o Espírito Santo me capacita. O Espírito Santo sempre vai te mostrar quem é Deus, sempre, através da obra de Jesus. Então tira esse negócio de sacrifício de louvor. Pastor, é tão pesado louvar. Claro, você está tentando fazer na carne, você está olhando para o natural e comparando com o sobrenatural, e você está dizendo: poxa pastor, eu não queria, porque na realidade eu queria fazer isso aqui, mas já que a Bíblia fala que a gente tem que criar hábito novo, se você nasceu de novo, toda a tua existência foi transformada. Eu falei para você que nessa nova existência existem novas emoções para você descobrir. Existem novos sentimentos para você descobrir, com base no amor de Deus, com base na descoberta. Gente, quanto mais você descobre Deus,
mais apaixonado você vai ficando. Quanto mais eu te conheço, mais te quero. Quanto mais eu te procuro, mais encontro-me em ti, no jardim da tua presença. Sou filho teu, no jardim do teu deleite. Eu sou teu e tu és meu, nada falta, eu tenho tudo o que precisar. Tua presença me restaurar, ao teu santo lugar eu te adoro, na beleza da tua santidade. Eu te adoro, na beleza da tua santidade. Dá para cantar para uma pessoa, dá para cantar olhando na face de Deus e não ver os olhos de Deus apaixonados, brilhando por você, gente, e não mexer com você lá dentro, cara. Imagina nós, imagina, os meus filhos estão chegando ainda, eu não sou pai não, mas sou tio. Quando o Frederico chega lá em cima e fala, titio, vamos brigar, não, titio não pode. Só um pouquinho. Rapaz, mas mexe lá dentro, rapaz. Imagina você olhando e Deus olhando, porque Deus olha no teu olho. É ou não é? Deus é tão lindão que Ele olha no teu olho, cara. Ele está tão apaixonado por você, Ele nunca perdeu a paixão por você. Sabe aquela mentira do inferno? O camarada casa com a outra casa com o camarada, os dois não se comunicam bem, de repente, acabou o amor, pastor. Não, o amor não acaba. Talvez ele esfrie, mas não acaba. O amor de Deus nunca acaba. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Deus é louco por você, cara. Ei, menina, Deus é louco por você. Não abre teu coração para qualquer um, não. Deus é o dono do nosso coração. Ele é o princípio. E a Bíblia diz aqui que sacrifício de louvor, o sacrifício de louvor não é um louvor ardido que tem que sair exprimido de dentro de você, não. Sacrifício de louvor é fruto. Diga fruto. Diga resultado. É resultado de lábios que confessam o quê? O seu nome. E o nome é a própria manifestação do caráter da pessoa. Veja bem, quando Abraão teve de sacrificar o seu filho Isaque, ele foi, sacrificou o seu filho Isaque, e Isaque já era uma pré-figura de Jesus, sendo sacrificado no meu lugar e no teu lugar. Beleza. Depois dele experimentar a manifestação de Deus, porque ele conseguiu ouvir a voz de Deus que chamou por ele 2 vezes, Abraão, Abraão, e ele ouvindo a voz de Deus, ele responde à voz de Deus, e naquele momento, ele conseguiu perceber que Deus era Jeová Jireh, aquele que sustenta, aquele que vê. Jireh é aquele que vê. Deus está de olho em você, mas não é daquele conceito da lei, não. Cuidado, mãozinha com que pega. Cuidado, olhinho com que olha. Deus não está olhando para você não, Deus está olhando, lembra da graça, lembra do sorriso de aprovação, porque Ele vê Cristo em você, cara. Deus está vendo Cristo em você. Deus não está de olho nas tuas faltas. Ele disse, Jesus já morreu por você, para que você pudesse dar certo. Ele está de olho, esse Cristo está sendo formado dentro de você. Por isso os apóstolos sentiam dores de parto, diz ele, porque o trabalho dos apóstolos era ver Cristo formado em você. Não era abrir igreja não, gente. O trabalho dos apóstolos não era abrir igreja não, era formar Cristo nas pessoas. O trabalho de um homem de Deus não é ficar abrindo igreja.
Não é encher a igreja, é ver Cristo sendo formado em cada um de vocês. E a maior alegria, diz o apóstolo João, é ver que você anda na verdade, que você pratica a verdade, que você ama a verdade. Não tem coisa melhor para Deus do que dar uma semente para você e ver você valorizando aquela semente, guardando aquela semente. Frutos de lábios que confessam o seu nome. Então Ele nos ama e nós amamos de volta. 1 João capítulo 4, verso 19. Anote aí, 1 João 4, 19. Ele nos ama e nós amamos de volta. Ele nos chama e nós respondemos. Ele lidera e nós seguimos. Nós fomos chamados para responder. Diga, adoração é resposta. Então, número 1, Deus é conhecido através da sua palavra. Número 2, Deus é experimentado através de Jesus. Deus é conhecido através da sua palavra, mas Deus é experimentado através de Jesus. Abre aí comigo em João capítulo 12. Aí em João mesmo a gente vai ler duas passagens. Em João capítulo 12 e João capítulo 14. Eu disse para você que Deus quer ser conhecido. Como é que Deus é conhecido? Através da sua palavra. Mas como é que Deus é experimentado? Através da vida que Deus depositou dentro de você, a vida de Jesus. João capítulo 12, verso 44 a 45. A partir do verso 42, diz assim: apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam a sua fé, para não serem excluídos da sinagoga. Ou seja, eram religiosos, era isso aí. Acreditavam em Jesus, mas não conseguiam largar a religião, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Gente, olha só. Amaram mais a tradição dos homens do que eles amavam a Deus. E a Bíblia diz que eles acreditavam em Deus. Não é suficiente apenas acreditar. Nós temos que agir. E fé que não pode ser professada não é fé. Se você diz que você ama a sua mulher, mas não pode contar para os outros que você ama, na realidade você não ama. Se você diz que você ama a Deus, mas não pode contar para os outros quem é o teu Deus, na realidade você não está amando a Deus, você está se enganando, você está querendo mexer com o teu coração, com o teu próprio ego. Você está confiando mais no que as outras pessoas vão achar de você, do que Deus acha de você. E o que Deus acha de você? Justo, redimido, resgatado, restaurado, substituído, filho, amado, mais o quê? Herdeiro, justo, justificado, assentado em lugares celestiais. É isso que Deus pensa de você. É isso que Deus pensa de você. Mas esses homens até acreditaram em Deus. Não, eu entendi, pastor, eu entendi o que você quis falar de Deus, faz sentido, mas não posso sair de lá, cara. Não posso deixar, porque cara, eu tenho autoridade. Quando eu chego e eu digo que eu sou de tal lugar, as pessoas me respeitam, não sabem nem quem eu sou. Mas só de falar X mais Y é o lugar onde eu congrego, sai de baixo. E eu não posso perder isso, pastor. Paulo disse que ele considerou tudo como refúgio. Aleluia. Show pra cá, sarararara. Paulo considerou tudo como refúgio. A Bíblia diz que Paulo diz de si mesmo, olha só que interessante, Paulo diz de si mesmo que ele é hebreu dos hebreus. Sabe qual é a categoria que Paulo estava dizendo que ele era? A mesma categoria de quando Jesus fala Senhor dos senhores, Rei dos reis. Paulo estava numa categoria em si só. Ele era o grau bam. Ele era hebreu dos hebreus.
Ele era o máximo. Sabe qual era o máximo? E ele falou: eu era o máximo. Se alguém queria falar de religião comigo, e teologia, e filosofia, eu era o cara. Mas isso nada me aproveitou. Considerei tudo como lixo para conhecer a Ele. Para conhecer a Ele. Talvez nessa nossa série de adoração eu tenha que dizer para você que você tem que abrir mão de algumas coisas para conhecer a Deus de forma pessoal. E Jesus está falando isso para você aqui. Venha me conhecer, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Verso 44, então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Se você quer um relacionamento com Deus, deve ser através de Jesus. João capítulo 14. João capítulo 14, aqui você conhece, Felipe. Felipe, dá uma bola fora aqui, rapaz, mas beleza. Homem de Deus. Se você nunca deu uma bola fora, diga glória a Deus bem alto. Está vendo? João capítulo 14, verso 8 diz: solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós estamos entendendo, nós já estamos vendo que você tem falado que o Pai é a figura mais importante. Lá eu estava lendo lá em João capítulo 4, sabe como é que é, Jesus? Estava lendo lá que você fala que adorarão o Pai, e chegou a hora, a gente estava perto lá quando você falou com a mulher samaritana, estava só olhando para você, Jesus, estava ouvindo ali que você estava falando, e adorarão o Pai. Pai, então faz o seguinte, mostra-nos o Pai, a gente quer ver o Pai. Se o Pai é a parada, é o que a gente quer ver. O Senhor mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus, aqui diz na minha versão, o que diz aí na sua versão? Jesus o quê? Respondeu, eu gostei dessa versão aqui. Então Jesus ministrou-lhes. Jesus falou: vem não, calma aí, vem aqui. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Quanto tempo você está andando com Jesus? O quanto de Jesus você conhece? Eu sei que nunca vai ser suficiente, gente, porque Ele é insondável. Mas você hoje tem conhecido Deus mais do que ontem? E menos do que amanhã? Ou você tem conhecido o mesmo Deus que você conheceu em 1980? É o mesmo, nunca mudou. Você só conheceu aquela porcentagem de Deus. Deus é um Deus que Ele quer se fazer conhecido. Nós não já vimos isso? Deus quer se fazer conhecido. E quando você entende Jesus, a obra de Jesus na cruz do Calvário, você entende quem é o Pai. Há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como é que você pode dizer: mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Então, como é que nós conhecemos a Deus? Pela palavra. E nós experimentamos a Deus através do Filho. Hebreus capítulo 1, vai lá comigo. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Verso 1 a verso 3 diz assim: havendo Deus, o Pai, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através de quem? Do Filho. Ou seja, quando Jesus curava, o Pai curava. Quando Jesus falava, o Pai falava.
Quando Jesus andava, o Pai estava andando. Quando Jesus ia de aldeia em aldeia, o Pai ia de aldeia em aldeia. Quando Jesus chegou na sua vida, o Pai chegou na sua vida. O Criador chegou na sua vida. Não fica com medo do futuro, não. Sabe por quê? Porque o Deus que criou o universo, Ele cria o teu futuro. Ele está dentro da tua situação para criar o teu futuro. Você que é nova criatura tem um novo destino, tem um novo futuro, porque Deus, o Pai, já tem tudo planejado para você. Aleluia. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui o que Jesus estava querendo dizer aqui, com a expressão exata do seu ser, era que Jesus era a cópia esculpida e escarrada. Na realidade, esculpido em Carrara. Que é a expressão? Esculpido em Carrara. Era obra-prima. Jesus era, quando Deus olhou para o mundo, eu quero fazer o mundo, Ele olhou para Jesus. Quando Deus olhou para você, Ele olhou para Jesus. Quando Deus quis criar a sua vida, Ele não pegou a forma em qualquer outro lugar, no lixão e na vida, juntou uns cacarecos, Ele olhou para Jesus. E quando você se vir no espelho, veja Jesus olhando para o espelho, porque quando Deus olhou para você, Ele tirou o molde de Jesus. Tudo foi criado a partir de Jesus. Nada veio do nada. Deus usou Jesus, o seu Filho amado, como molde para fazer a tua vida. Deus é conhecido através da sua palavra. Deus é experimentado através de Jesus, que é a expressão exata do seu ser. E número 3, Deus é adorado através do Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na nossa adoração. Diga comigo: o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na minha vida. João capítulo 4, verso 24, nós lemos: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Abra comigo em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, verso 3. A partir do verso 1, diz assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. Pastor, vai pregar sobre fé de novo. Está aqui Paulo escrevendo sobre o assunto de novo. Vou escrever de novo para vocês: alegrai-vos no Senhor. Quando vocês olharem para Jesus, isso deve ser motivo de alegria. Alegrai, pastor, mas vai falar, já é a 11ª vez que o senhor fala sobre adoração, pastor. Não me importo, não me incomodo escrever-vos de novo sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tem gente que vem para cá e quer novidade. Eu duvido que você, quando você estava lá na escolinha lá, você aprendeu logo de primeira. Tem assunto que você tem que ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. E quando o negócio fica muito casual, você senta até diferente. Você senta, relaxa, já ouvi sobre isso, cruza a perninha, coisa e tal, pensa na morte da bezerra. Eu já ouvi sobre isso, mas Paulo diz que ouvir de novo é uma segurança a mais. Eu aprendi uma frase na África do Sul que eu guardei no meu coração: repetição
é a mãe do conhecimento. Repetição é a mãe do conhecimento. Quer que eu fale mais uma vez? Repetição é a mãe do conhecimento. Por isso é que muitas vezes, nós quando vamos fazer uma canção, o coro é repetitivo. A gente canta verso 1 e o coro, depois vai para o verso 2 e o coro de novo, aí vai para uma ponte e o coro de novo, e a gente canta no final um coro mais 5 vezes, porque repetição é a mãe do conhecimento, e a gente canta e canta de novo, e canta de novo, até que aquilo faça parte de você. E quando você passa pela provação e pela luta, aquilo ali pula de dentro de você. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, é uma segurança a mais. Eu quero ter certeza que vocês sabem, e quando vocês abrirem a boca de vocês, o que vai sair é alegria. Alegrai-vos no Senhor. Verso 2, mas tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, diz na minha versão, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma onde? Na carne, porque a circuncisão era o corte do excesso da carne. O homem cortava o excesso da carne, já dizendo que na nossa vida espiritual não há lugar para a carne. E você já ouviu o pastor Hélio dizendo que carne é toda influência, todo desejo que você tem que não está condizente com o Espírito Santo, que não veio do Espírito Santo. Como é que nós adoramos? Pelo Espírito Santo. Aqui diz Paulo aos Filipenses, nós adoramos pelo Espírito Santo e não pela carne. Não pela carne. Na Bíblia Amplificada diz assim, nós que adoramos em espírito, pelo Espírito de Deus. E saiba de uma coisa, gente, adoração espiritual, como você foi criado para fazer, como você foi criado para responder, te leva a lugares ainda mais elevados. Está me aguentando? Me aguenta mais um pouquinho aí. O Espírito Santo me falou, eu acho que foi o pastor Teixeira que estava pregando aqui de manhã, e ele usou Ezequiel capítulo 37. Demais, cara, o Espírito Santo falou comigo, eu já estava preparando meu coração para ministrar essa palavra, e ele falou comigo, no primeiro verso. Olha só como é que a King James traz, olha só, a mão de Yahweh, a mão do Senhor, a mão de Yahweh, o Senhor, pairava sobre mim. A mão do Senhor pairava sobre mim. Isso logo me lembrou de Gênesis, que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E o que o Espírito Santo estava fazendo? Esperando uma palavra. E aí Deus pergunta para Ezequiel, posso ou não posso? Aí Ezequiel recua, mas se ele tivesse falado, a mão do Senhor naquele momento iria operar, porque Deus espera por uma resposta tua. Ele se manifesta, mas se manifesta num determinado nível, que ele está ali, se você der a palavra, ele se joga no teu colo. Se você der a palavra, ele se joga no teu colo. Calma que eu vou, sabe aquele negócio, me segura que eu vou, me segura, Deus está assim com você, me segura, eu já me revelei para você, eu já me dei o teu coração, eu já te dei o meu coração, agora me segura, vai, responde, vai, quem descobriu o Brasil, vai, responde, vai, Xuxa Perel, Pedro Álvares Cabral, vai, responde, e quando você dá a resposta certa, ele se manifesta para você de forma plena. Deus está só esperando com que você responda. Deus está só esperando com que você responda. Deus está só esperando com que você responda. A mão do Senhor pairava sobre mim e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu. Veja só, olha só que interessante. Deus trabalha junto com Deus para que você veja Deus. O Pai, olha só que, gente, é maravilhoso adorar a Deus, porque o Pai está aqui e o Pai se abre para você. O Pai revela da sua maravilha, de quem Ele é, e está o Espírito Santo aqui para te dar o bizu. E Deus fala, eu sou maravilhoso. Olha só, ele se mostra maravilhoso, e o Espírito Santo está aqui do seu lado.
Fala para Ele que Ele é maravilhoso. Fala para Ele que Ele é maravilhoso. Fala. Deus não é egocêntrico não, é porque Ele sabe que cada vez, você sabe que quando você louva a Deus, Deus não muda um tiquinho. Deus é imutável. Ele é tão santo quanto Ele era santo antes de formar você. Mas como você adora a Deus, preste atenção nisso. Quando você louva a Deus, o que muda é a sua percepção de quem Deus é. É uma segurança a mais. Quando você, aleluia, quando você louva a Deus, é uma segurança a mais. Deus está transformando você de dentro para fora. E quem te ajuda? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu professor. Espírito Santo é o teu professor, e a nossa adoração é espiritual. Começa no teu espírito regenerado, capacitado, livre para adorar a Deus. Quantos aí são livres nessa noite? Digam glória a Deus. E um ser espiritual não tem fronteiras. Um ser espiritual não tem fronteiras. Você pode estar aqui nesse momento e Deus está te lembrando de uma pessoa lá. Ele está falando, intercede por aquela pessoa. Quando você abre os teus lábios, o Senhor te dá legalidade nessa terra para que você conquiste aquilo que precisa ser conquistado. E aí você abre os teus lábios, dá legalidade para a palavra de Deus. A palavra de Deus se manifesta nesse lugar e todos veem a glória de Deus através da sua vida. Aleluia. Eu me lembro de uns relatos do Kenneth, que ele falava que Deus acordava ele e mandava ele orar, e ele orava, ele tinha que orar em línguas, mas ele não tinha ainda aquele aval de Deus para parar de orar, e de repente o Deus que falou começa, ele fala, por causa da tua intercessão, eu pude agir naquela situação. Deus não vai forçar você para adorar Ele. Deus não vai forçar você para responder a Ele. Ele usa o seu espírito para te influenciar a adorar a Deus. E aí quando você responde, você dá legalidade para Deus agir na sua vida. Então quando você diz que Deus é santo, 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 Deus não muda de ser santo, Ele não deixa de ser santo, Ele não se torna mais santo, mas quanto mais você diz santo, 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 maior é a sua percepção da santidade de Deus. Isso muda a maneira como nós nos relacionamos com Deus, é ou não é? Se alguém pisa no teu pé uma certa vez e você começa a dizer, pô, aquela pessoa é um mané, aquela pessoa não presta, porque pisou no teu... Quanto mais você diz, mais você alimenta aquela raiva que vai se tornando em ira, e daqui a pouco se torna em amargura, e amargura, a palavra para amargura no original grego é veneno, e se torna veneno, e Deus fala do outro lado, perdoa, e quando você perdoa, você começa a falar bem da pessoa. Você começa e aquele veneno, ele vai deixando de ser veneno e vai se tornando uma fonte de vida a jorrar. Louvor, olha o poder do louvor, gente. Quando você declara, por que a gente bota músicas aqui? Para que você abra os teus lábios, para que você dê legalidade para Deus se tornar na sua vida aquilo que Ele disse que Ele é. Mas Deus nunca vai se tornar aquilo que Ele disse que Ele é, se você não permitir. Um ser espiritual não tem fronteiras. Olha aí, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Estou falando para você que você é influenciado, você é capacitado pelo Espírito. E Efésios capítulo 5, verso 18, você conhece. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, diz a King James atualizada, mas enchei-vos do Espírito. É isso que diz a sua versão? Enchei-vos do Espírito? Sim, sim ou não? A versão King James, ela traz de uma outra maneira muito legal. Apóstolo Paulo, ó, mas deixai-vos encher pelo Espírito. O que isso o Espírito Santo me falou? Que você, claro, você busca a Deus,
Mas o mais importante na sua busca é você deixar-se ser buscado por Deus. Deus busca adoradores. São esses adoradores que o Pai busca. Então, olha só. Por mais que você queira ser cheio do Espírito Santo, o maior interessado é Deus, que quer encher você do Espírito Santo. Por mais que você queira buscar a Deus, o mais interessado dessa história é Deus que busca você. É Deus que vai ao seu encontro. E ele diz aqui: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. A Bíblia amplificada diz: mas sejam continuamente cheios e estimulados com o Espírito Santo. Então não é só se encher do Espírito Santo, é ser estimulado. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, você consegue. Você sabia que a palavra paráclitos, que a gente diz que é advogado, não é? Também significa encorajador. O Espírito Santo é aquele que continuamente te encoraja. Vamos lá, levanta a tua voz. Vamos lá, levanta as tuas mãos. Vamos lá, vamos para a igreja hoje. Vamos lá adorar a Deus juntamente com os teus irmãos. Vamos lá, vamos fazer a coisa certa. Vamos lá, vamos perdoar. Vamos liberar uma palavra de consolo. Vamos lá, o Espírito Santo está continuamente estimulando você a boas obras. Porque você foi criado para boas obras. Continuamente te estimulando. Verso 19: falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você é estimulado por Deus, você vai abrir os seus lábios e canções vão sair dos teus lábios, declarações de fé vão sair dos seus lábios. Quando você é estimulado pelo Espírito Santo, palavras de fé e esperança e amor e misericórdia e graça vão sair dos seus lábios, porque o Espírito Santo te estimula a viver numa dimensão sobrenatural. O Espírito Santo não fica puxando você para baixo. Meu filho, você só consegue andar aqui, então eu que vou ter que descer. Não, o Espírito Santo não sai da posição dele. Ele continuamente te estimula. Vem, levanta a cabeça que dá. Vem que você consegue. Eu te capacitei. Eu coloquei uma medida de fé em você, para que você possa responder a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vem. Nessa noite o Espírito está dizendo para você: vem, sobe na tua percepção, sobe na tua percepção de onde você está. Você é filho de Deus, você não é qualquer coisa, você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você através do Espírito Santo. Gente, adoração não é algo forçado. É uma resposta sobrenatural de uma pessoa, é uma resposta natural de uma pessoa sobrenatural. A adoração tem que ser o seu natural. Dizer sempre para Deus: Senhor, eu te agradeço, tem que ser algo sobrenatural na sua vida. Zacarias capítulo 4. Vou ler para você para a gente ganhar tempo. Zacarias capítulo 4. O Senhor fala a Zorobabel, diz aqui: prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Você não vai derrubar as situações na sua vida na força. É o Espírito Santo quem te dá estratégia, gente. Para de ficar tentando. O Espírito Santo te dá estratégia em como louvar, em como responder, em como fazer o monte cair.
É o Espírito Santo. Nós somos pessoas inteligentes espiritualmente, gente. Você não vai ficar tentando montar a sua própria estratégia. Deixa Deus criar o plano. E quando Ele cria o plano, Ele te dá a estratégia. E quando Ele te dá a estratégia, Ele te dá o bizu. Ele te capacita, te treina, te dá munição. Metralhadora, pastor Paulo, metralhadora de Deus. Capacitado, municiado, treinado. E você também. Agora, você fica com a sua arma lá porque você tem a munição, você fica dando tiro para tudo que é lado, vai pegar em todo mundo, é bala perdida no espírito. E Deus não quer bala perdida no espírito não, irmão. Deus quer com que você seja o sniper. Camarada, pá. Pastor, você sabia que o pastor Marcelo é sniper? O pastor Marcelo é treinado nessa arte marcial aí. Camarada vai só na mira. Atirador de elite. Pastor Marcelo, o negócio é com ele mesmo. Atirador de elite. Deus quer com que você seja atirador de elite, gente. Davi pegou 5 pedrinhas. Foi numa só. Uma só. Uma só. E Davi não pegou qualquer pedrinha não, gente. Davi sabia que pedrinha tacar. E ele tinha 5. Ou seja, no caso da primeira falhar, eu tenho outra. Não foi isso não. Ele tinha 5. 5 é o símbolo da graça. Ele tinha 5, a graça de Deus estava com ele. O favor de Deus estava com ele. Mas ele atirou, ele esperou o momento certo. No momento certo, Golias estava meio com a cabeça baixa assim. Agora não é o momento, mas eu estou preparado. Eu estou preparado. Quem é que vem contra mim? Incircunciso. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele preparou e num golpe só. Pá! Certeiro. Deus quer com que você dê golpes certeiros. Você está se cansando porque você está dando tiro para tudo que é lado, e você expulsa o demônio dali, e vê ali, opa, ali talvez tenha alguma coisa, vai em nome de Jesus, aí depois tenta aqui, aí faz um louvor ali, porque talvez se eu cantar mais alto, talvez aconteça, e Deus está dizendo, uma só palavra que você diga, com fé, muda o teu destino, muda a tua história, faz com que Deus se manifeste. Zorobabel, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça. A graça de Deus me sustenta. O que é a graça? É a influência de Deus pelo Espírito Santo na sua vida. A graça é a influência de Deus, é a divina influência do Espírito, te capacitando a ser o que você só pode ser em Cristo, e fazer o que você só pode fazer em Cristo. Então, gente, o Espírito nos influencia a vermos Deus e falarmos a seu respeito. Já estou terminando, umas 2 passagens. O que pode levar 20 minutos, o que pode levar meia hora, tanto faz. Gênesis capítulo 49 fala muito no meu coração. Eu falei para você, Gênesis capítulo 49, eu falei para você que Lia ou Leia teve 4 filhos. E eu falei de 2 para você. Ruben, que significa, aqui está o meu filho, o teu filho. Veja o teu filho. Simeão, que significa ouvir ou obedecer. Levi, que significa ligar-se. E Judá, que significa, esse você sabe, Judá significa louvar. Judá significa louvar. Judá significa louvor. Isso, vocês estão sabendo, hein? Brincadeira, o Espírito Santo te deu bizu aí, legal. E Judá, que significa louvor. Judá foi o ápice de Lia. Era onde Lia queria chegar. Mas antes, para que ela pudesse chegar a Judá, ela teve de passar por 3 outros estágios: filiação, obediência e ligação.
para que você se torne louvor na sua vida, você já se tornou o primeiro estágio. Filho de Deus. E eu estou falando para você que o Filho de Deus consegue ouvir a voz de Deus. E quanto mais você ouve a voz de Deus, o que Deus quer fazer com que você, quando você ouve a voz de Deus, é com que você se ligue cada vez mais a Ele. O que Deus espera da regeneração é a sua comunhão com Ele. Quando você ouve a voz de Deus, que é mansa, que é calma, eu não quero nada mais do que a voz de Deus na minha vida. Eu não quero nada mais do que Deus na minha vida. Deus é o ápice da minha vida. E quando você tem Deus na sua vida, andando com você, aí louvor flui de dentro para você. Está vendo como o Velho Testamento ele mostra muitas vezes simbologia, ele mostra um caminho. Nós devemos entender que o que Deus espera da sua vida é com que você se torne louvor, e não apenas um filho. Ora, os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, mas quantos filhos não são guiados pelo Espírito Santo? O que aquela passagem de Romanos 8 está querendo dizer? Eu já disse para você que os filhos de Deus, eles são conhecidos quando eles são guiados pelo Espírito Santo. As pessoas lá fora reconhecem você como filho quando você toma uma atitude, quando você responde a Deus. Quando você responde a Deus e mostra para o mundo, eles reconhecem que você é diferente. Que você não se dobra, igual Daniel, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não se dobra diante das circunstâncias. Você fica de pé, justo, reto, nada me abala. No final das contas, o que aconteceu? Louvor para Deus. E Gênesis capítulo 49, há uma declaração de bênçãos para cada filho de Jacó. E lá no verso 11, no meio da declaração da bênção na vida de Judá, no verso 11 diz assim: Judá então, ele amarrará o seu jumentinho à vide. Vá prestando atenção no espírito. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Quem é essa videira? João capítulo 15. Eu sou a videira, e o Pai é o agricultor, o Pai é quem cuida de nós. E esse Judá seria como um jumento que se liga à videira. Veja bem, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. O que isso quer dizer? Na revelação da verdade, na revelação da aliança, na revelação daquilo que Deus já fez por nós através do sangue de Jesus. Você se liga à videira e o produto daquela videira lava as suas vestes. E vestes no Novo Testamento era sinal de identidade. Judá tinha a sua identidade marcada pelo sangue de Jesus, marcada pela nova aliança, marcada pela comunhão com Deus, marcada por aquilo que Deus dizia. Dá pegando. Ele ligou-se à videira. O fruto dessa comunhão lava a sua identidade. Verso 12. Então os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Judá iria ver tudo na perspectiva do sangue. Você lembra quando... Não sei se você já viu uma pessoa bêbada ou trêbada. Ela fala o que tiver dentro dela. É ou não é? Aí eu gosto de você. Tu é maneira. Tu é gente boa. Não, dele aqui eu não gosto não, muito barrento. Se o camarada não tivesse ali no 51, totalmente dominado, ele nunca chegaria para o Marquinhos e falaria isso. Ele não tem coragem, mas aí o pessoal fala que para ter coragem, né, o pessoal lá do Nordeste, para ter coragem tem que tornar todas, porque aí você fala o que tiver lá dentro. Ou seja, você é influenciado ou dominado pelo álcool.
O que Efésios capítulo 5 está dizendo é o seguinte: não se embriaguem, mas sejam dominados pelo Espírito. O que a bênção de Judá aqui é o seguinte: você que está imerso na aliança com Deus, seja dominado, veja a vida a partir da perspectiva, da influência da obra de Jesus na cruz. Os olhos dele seriam como vermelho carmesim, da cor do vinho, da cor do vinho, e os seus dentes puros como leite. Ou seja, quando você vir a vida na perspectiva da revelação da obra de Jesus, aquilo que você vai falar vai ser a mais pura palavra de Deus. Judá, o teu louvor é influenciado por aquilo que você vê. Você vê a obra de Jesus, você vê a aliança, você vê a obra expiatória de Jesus, você vê que você foi redimido, você vê que você foi resgatado, os seus pecados foram perdoados, você vê que Jesus pagou o preço por você, você vê que você está assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo, e isso transforma a maneira como você fala. Isso transforma a maneira como você louva a Deus. Então, gente, 2 Coríntios 3,18, último verso. Se nós fomos batizados nessa aliança, e nós falamos que a adoração é uma resposta a Deus pela obra de Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai te ligar à videira, para que você lave as suas vestes, como nós cantamos no domingo: alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Até as músicas que a gente canta tem que ser com base na obra da cruz. Se Cristo já me lavou, eu não serei, eu sou. Porque toda vez que você diz eu serei, você empurra para o futuro algo que Jesus já fez, algo que Deus está falando que você é. Aleluia! 2 Coríntios 3,18, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos. Diga para o teu irmão: refletimos. Você foi criado para refletir a glória de Deus. Deus brilha e você reflete essa glória. Refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória, porque você está ligado, você é filho, você ouve a voz de Deus te empurra para um relacionamento, para você se ligar mais com Deus, e quando você se liga mais com Deus, mais você louva o nome de Deus, e quanto mais ligado, diz aqui o verso 18, que essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Não há adoração. Você conseguiu entender a importância do Espírito Santo para te capacitar a adorar a Deus? Você entendeu a importância do Espírito Santo? É Ele quem está fazendo essa obra dentro de você. O que Ele quer é sempre apontar para a obra de Jesus, para que a obra de Jesus revele o Pai. Quando você olha para a cruz de Cristo, essa cruz tem que mostrar o amor de Deus. Essa cruz tem que mostrar quem você é em Cristo. Essa cruz deve lembrar que Ele supre cada uma das tuas necessidades. Essa cruz deve mostrar para você que tudo é possível ao que crê. Essa é a cruz de Cristo. Esse é o ministério do Espírito Santo na tua vida, te capacitando a adorar. Ora, nós devemos adorar. Os adoradores que Deus busca são os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quantos aí conseguiram pegar isso nessa noite?
Depois você leva para casa, compra o CD, dá um unzip no CD, tira ele da caixinha, dá aquela respirada agora, vira para o teu irmão e fala, falei que o teu espírito tem que pegar a frequência. Se a frequência agitar muito, você tem que estar preparado. Você sabia disso? Que se eu agitar muito a frequência aqui e você não estiver conseguindo pegar aí, ou vai passar por você ou você vai se cansar logo. Ah, pastor está falando muito rápido, já vou desligar. Não, aumenta a tua frequência. Aumenta a tua frequência. Aumenta a tua frequência. Vai para a academia, você está chegando lá, está correndo a 20 por hora. Eu vou mais um pouquinho, vou para 40 por hora. Que eu vou chegar lá. Aí de 40 por hora eu vou para 60 por hora. Daqui a pouco você está igual um leopardo correndo. Uau! Tipo o Bolt, né? Pá, porque você está se treinando. E aqui a gente está treinando a você agitar mais rápido. A você pegar mais rápido no teu espírito. A frequência está aumentando. O negócio está chegando lá em cima. O teu coração está pulsando mais rápido. Para você conseguir chegar onde Deus falou que você vai chegar. Sabe o que você vai fazer? Você vai correr com os cavalos. Para de ficar ali com as galinhas, você vai correr com os cavalos, você está me ouvindo? Você vai correr com o cavalo, você vai chegar na frente dos cavalos de Acabe. A palavra que você der, vai chover, se prepara, quando você vir, você já está lá na frente, eu dei essa palavra profética aqui no início do ano, você vai além do que aqueles seus amigos e as suas amigas, que se prepararam no natural, você se prepara no sobrenatural, e impacta o teu natural, de tal forma que o teu natural progride de forma mais rápida. Outro dia eu estava ouvindo isso, vai ouvir de novo as palavras proféticas dos teus pastores, que está lá no site, ouve a palavra profética do teu pastor, do pastor Hélio, ouve lá aquela série toda, porque ainda é para esse ano, Deus está agitando e está fazendo você se preparar para você correr mais rápido. Como é que Ele faz isso? Ele agita o teu espírito com o Espírito Santo. Fique de pé comigo, aleluia.